Graça e paz, irmãos. Amém? Exatamente. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias na segunda carta aos Tessalonicenses, que tem uma mensagem do apóstolo Paulo para nós essa noite. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 13 em diante. O tema dessa mensagem é: fiquem firmes. Uma mensagem do apóstolo Paulo para cada um de nós essa noite é que nós fiquemos firmes. Amém? Vamos ler. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, versículo 13 em diante. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Amém? Eu quero ficar nesse versículo, no versículo 15. Então, irmãos, estai firmes. O apóstolo Paulo está aqui ensinando a igreja de Tessalonicenses. Aqui havia uma discussão na igreja, se a gente ler um pouquinho antes, o apóstolo Paulo está falando sobre a vinda do Senhor. Então, muitos irmãos ali estavam imaginando que o Senhor já viria, ou outros de repente pensavam que o Senhor estava demorando demais. Mas o apóstolo Paulo os adverte: irmãos, calma, algumas coisas irão acontecer, que terão que acontecer para que vocês enxerguem, olhem e percebam a vinda do Senhor. E aqui ele anima esses irmãos dizendo: estai firmes. Em quê? Aqui há duas coisas que ele aconselha os irmãos: estar firmes em quê? Nas tradições que foram ensinadas, seja por palavra, ou seja, sobre aquilo que eles ouviam na pregação dos apóstolos e líderes da igreja, e naquilo que estava escrito através das cartas. É isso que o apóstolo Paulo diz à igreja de Tessalonicenses: irmãos, estai firmes nas tradições que vocês ouviram. Ouviram de quem? Dos apóstolos. Ouviram a respeito da sã doutrina do Evangelho. E nas cartas. Então ali já mostra que na igreja circulavam-se cartas, epístolas dos apóstolos para ajudar a igreja no seu ensino, na doutrina. E nós vemos que cartas de Paulo rodavam nas igrejas das províncias por ali. Porque o próprio apóstolo Pedro dizia que ele compara as cartas de Paulo ao restante das Escrituras e diz que até partes das cartas de Paulo eram difíceis de entender, mas haviam cartas. E o que eu quero chamar a atenção dos irmãos essa noite, para uma reflexão, é que o que mais tem sido atacado em nossos dias, se não a palavra de Deus, a boa e verdadeira tradição da igreja. Não estou falando da tradição como a igreja católica, por exemplo, nos ensina aos seus adeptos, aos seus fiéis, que aliás põe a tradição da igreja acima das escrituras. Não é essa tradição que o apóstolo Paulo está falando. É a tradição ensinada por Cristo, é a tradição ensinada pelos apóstolos, a sã doutrina, aquilo que foi ensinado por Jesus aos apóstolos, aquilo que foi pregado pelos santos profetas no Antigo Testamento. É essa tradição que o apóstolo Paulo está falando. E essa tradição que foi ensinada através da pregação da palavra e através das cartas que eram escritas para cada uma dessas igrejas.
E o que eu quero trazer essa noite como atenção é o que tem sido atacado: a boa tradição e a palavra de Deus. O Senhor nos anima essa noite a ficarmos firmes nessa boa tradição e firmes na palavra de Deus, firmes na sã doutrina do Evangelho. O ataque que nós vemos sofrendo ao longo desses dias mostra que aqui sim, nos nossos dias, é possível ver, é possível sentir, é possível cheirar acontecimentos que precedem a volta de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Se pegarmos as cartas de Paulo a Timóteo, nós vamos ver alguns sinais que precedem a volta de Cristo que estão presentes nos dias de hoje. Eu quero ler com os irmãos. Quando eu estava lendo Timóteo, eu voltei para a carta de Tessalonicenses e Deus me falou: fica firme. Eu falei: então é isso. Se nós lermos aqui em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Aí na segunda carta a Timóteo, Paulo adverte ele de novo a respeito dos últimos dias. Ele diz no capítulo 3 de 2 Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Destes afasta-te. É justamente o que nós estamos vivendo hoje. É ou não é? É perceptível que os homens se tornaram isso aqui mesmo. E o apóstolo Paulo agora nos ensina: fiquem firmes, não vacilem, afasta-se desse tipo de pessoa, porque a volta do Senhor está próxima. Quando olhares o mundo e ver que isso está acontecendo, fiquem firmes, porque em breve o nosso Senhor Jesus irá voltar entre as nuvens. Fiquem firmes, não vacilem, não olhe para a direita e nem para a esquerda, mas somente para a frente, onde está o nosso alvo, que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: fiquem firmes, amados irmãos, fiquemos firmes no Evangelho, porque o que mais tem sido atacado é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido distorcida, tem sido vilipendiada, tem sido massacrada, tem sido ridicularizada, porque não há outra palavra que diga a verdade a não ser as Sagradas Escrituras. O próprio apóstolo Paulo também diz que as Sagradas Escrituras ela é boa para nos ensinar. Não há outro livro qualquer no mundo que aponte ao homem o seu erro, somente as Escrituras. O apóstolo Pedro diz lá em segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, olha o que Pedro diz a respeito da palavra. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: porque para isso... Não, aqui é a primeira carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, ele diz, 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nada do que foi escrito aqui foi escrito por vontade de homem algum,
Mas o apóstolo Pedro diz que essas palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo. E porque somente as Escrituras é atacada, porque o próprio Deus está sendo atacado pelas trevas. O próprio Deus está sendo atacado, porque o inimigo quer que nós se afastemos das Sagradas Escrituras. Se afastemos da verdade. Se afastemos da palavra de Deus. Uns vão dizer que a palavra de Deus está ultrapassada. Uns vão dizer que a palavra de Deus foi adulterada. Outros vão dizer, mas foram homens que escreveram a Bíblia. Ok, uma vez eu disse, justamente foram homens, não foi um jumento, um gato. Alguém tinha que ter escrito, mas este que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Inspirado de tal forma que mostra, nos aponta o erro em que nós estamos vivendo. Esse é o Evangelho de Jesus, que nos coloca de volta no caminho, que nos coloca de volta à vida eterna, que nos coloca de volta a olhar para Deus. Fiquemos firmes, amados. Vale a pena servir a Deus. Então, o mundo, óbvio, o mundo ele vai oferecer os melhores manjares. Satanás é esperto, ele não é bobo. Ele não vai te oferecer porcaria, ele vai te oferecer o melhor. Ele vai tentar te raptar. Mas isso vai te levar para o inferno. O Senhor, Ele sabe o que o Senhor nos fala? Você vai ter aflição. O Senhor, Ele não mente para você. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor não nos deixou enganados. Ele não disse que seria um mar de rosas. O Senhor não disse que eu apenas vindo à igreja estava tudo certo. Não, o Senhor disse, você vai ter dificuldade. Você vai ter lutas. Você vai ter percalços no caminho, mas continue no caminho. O caminho será estreito, a porta será estreita, haverá dificuldade para alcançar o alvo, mas continue, fique firme, porque valerá a pena no final, valerá a pena. Nós não sabemos quando o Senhor voltará para nós, pode ser hoje, pode ser amanhã, ou pode ser naquele grande dia, mas fiquemos firmes na palavra de Deus e na promessa que Ele nos deu, a vida eterna. Fiquemos firmes. Não vamos dar ouvidos ao mundo, porque nada mais é importante do que a nossa vida com Deus. Fiquem firmes. Fiquem firmes. Fiquem firmes. No versículo 17, o apóstolo Paulo, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz: console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Fiquemos firmes, vale a pena. Não desanime. Não desanime, vale a pena. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Fiquemos firmes. Não adianta ouvir os enganos de Satanás, muitas vezes dentro de locais que se dizem igreja, que adulteram a palavra de Deus para ficar uma mensagem mais adocicada. Não, nós não trazemos uma mensagem adocicada. Nós trazemos muitas vezes uma mensagem amarga. Amarga por quê? Porque fere o ego humano, mas é doce porque nos eleva o espírito até Deus. Até Deus. Fiquem firmes nas boas tradições que foram ensinadas. Amados, não tem privilégio maior do que ter isso em mãos. É que nós brasileiros, nós temos tantas Bíblias de diversas tradições, diversas cores, diversas formas, tem até Bíblia com, sei lá, tem um monte de coisa. Então muitas vezes nós não damos valor ao que está aqui. Não estou falando para nós não somos adoradores do livro, como muitos querem dizer. Nós somos adoradores daquele que se revelou através do livro. Nós só conhecemos a Jesus porque alguém leu, creu e passou para nós. Um dia foi assim. Nosso pastor, aos 17 anos, se converte, e nós sabemos o percurso da sua vida. Ele creu no que estava escrito, e por crer estudou, passou, e hoje nós estamos aqui, porque um dia cremos naquilo que foi pregado, através da vida dele, usado por Deus. Mas o que ele pregou não foi de si mesmo, foi daquilo que ele aprendeu das Sagradas Escrituras. É assim que é a vida do cristão, é um ensino passado de geração a geração, através desse livro. E esse livro vem sendo atacado séculos afora. Séculos afora.
mas nós temos que estar firmes. Firmes naquilo que nós aprendemos com os apóstolos e com os profetas. Nós temos aprendido através do pastor nos domingos, através dos profetas Elias, Eliseu. Homens que creram, homens que tinham apenas o Pentateuco e de repente algum ou outro livro dos Salmos, por exemplo. Eles não tinham a Bíblia completa como nós tínhamos, mas eles criam na palavra que tinha sido escrita. Eles criam naquilo que tinha sido escrito pelo profeta Samuel. Eles criam naquilo que tinha sido escrito, os salmos e aquelas poesias maravilhosas que tinham sido escritas por Davi. Eles criam naquilo que tinha sido escrito por Moisés, nos 5 primeiros livros que nós temos na Bíblia. Eles criam que o Senhor que criou todas as coisas, haveria de mandar um Salvador, haveria de mandar o Messias. Eles criam, e em Jesus Cristo se cumpre toda a profecia, em Jesus Cristo se cumpre tudo aquilo que eles haviam ouvido, e nós temos o privilégio de ter as Sagradas Escrituras completinhas em nossas mãos, para manter firmes a nossa fé. Amados, não desanimemos. Como foi cantado, Deus é Deus, indiferente do que aconteça. Se a resposta for sim ou não, fiquemos firmes na palavra. Fiquemos firmes em nossa fé em Cristo Jesus. Pois em breve o Senhor irá voltar. Em breve o Senhor irá buscar a sua noiva. Em breve o Senhor irá buscar uma noiva pura, uma noiva manchada com o sangue do Cordeiro. Uma noiva que está preparada para ir com o noivo para as bodas, para o grande dia que nos aguarda a vida eterna com Deus. Aquele dia onde nós veremos Deus em sua glória. Amados, é para isso que nós nos mantemos firmes. Nós não nos mantemos firmes para ser bem-sucedidos nessa vida. O que é essa vida comparado ao que nos aguarda? Não é nada. Não é nada. Já vou terminar. Não é? Até o Alan, Deus é Deus. Deus é Deus. É assim que é. Fiquemos firmes, amados. Firmes nas promessas de Jesus, como diz, né? Como diz a música. Firme nas promessas de Jesus. Firme. O apóstolo Paulo nos ensinou: irmãos, estai firmes e retende as tradições, ou seja, guarda em seu coração as tradições. Que tradições são essas? Aquilo que nós aprendemos nas Escrituras. E as tradições foram ensinadas por eles através da sua pregação e através das cartas. Leiam. Se de repente essa noite você está pensando, puxa, eu não tenho lido as Escrituras, leiam. Porque não há sentido ser cristão sem nossa regra de fé está aqui. Um jogador de futebol, ele vai ler as regras do jogo, para que ele jogue bem e não cometa faltas. Para que a gente não cometa falta, a gente tem que ler o livro das nossas regras. Está aqui, ó. Nossa bússola de fé está aqui. E mantemos firmes as nossas tradições. Amém? Quero orar em nome de Jesus. Senhor, nos ajude a nos manter firmes, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Ó Deus, nos ajude a não cair nas armadilhas, ó Pai, de pregações que têm sido vinculadas e ventiladas por aí, que adulteram as tradições e a sã doutrina, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que há um só Deus e um só Senhor, e nós só aprendemos através das suas Escrituras, porque os teus profetas, os teus apóstolos, Pai, os nossos irmãos, escreveram por ordem do Espírito Santo, e hoje nós cremos, Pai, e cremos de tal forma que queremos nos manter firmes em nossa fé, e firmes na rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Ó Pai, nos mantenha firmes, Senhor, não nos deixe cair, Senhor, em tentação, e nos livra de todo mal, em nome de Jesus, Senhor. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém? Pastor Rai.
Amém, meus irmãos? Deus falou com você? Você está firme? Está firme? Que nem a gelatina? Que nem prego na areia? Não, você está firme em Cristo, amém? Pela misericórdia de Deus. Parabéns, Felipe. Linda mensagem. Meus irmãos, eu quero fazer uma oração agora, eu me lembrei de algo. No dia 7 de setembro de 1822, houve a independência do Brasil. Faremos amanhã 201 anos de independência. Então vamos orar pelo nosso país, meus irmãos, vamos? Um país tão abençoado, um país tão rico, mas ao mesmo tempo tão carente de tudo, né? Então eu quero orar agora com vocês, e amanhã fica aqui um pedido especial do vosso pastor. Orem pela nossa nação, tirem um tempo, orem, pedindo para que Deus visite o povo brasileiro. A gente está vivendo, como o Felipe leu aqui muito bem, os textos de Timóteo, são finais dos tempos. Quantos anos ainda nos restam? 20, 30, 50? 50 anos, ó, rapidinho, irmãos. Serão os últimos 50 anos, 100 anos? Nós não sabemos quando virá o Senhor. Eu acho que Jesus está às portas. Olha o cenário mundial, irmãos. Hoje saiu um dado econômico sobre a Alemanha, que as grandes casas de instituições financeiras estão já pondo a Alemanha com dado de uma possível recessão. Irmãos, a Alemanha é o coração da Europa. A situação do mundo anda caótica depois de uma pandemia, os polos divididos, crises. O que nos aguarda? Não sei. Eu sei que a gente está, quem sabe aí, nos últimos tempos. Por isso, que a leitura que o Felipe fez de Timóteo é brilhante. E por isso que nós precisamos estar firmes. Amém, meus irmãos? Os Estados Unidos passando dias difíceis na sua economia. Aquilo que aparece nos noticiários, Dow Jones, S&P subindo, são as grandes empresas de tecnologia, viu, meus irmãos? Lá a inflação está horrorosa. O ovinho que eles compravam, pagando $6 a dúzia, agora já é $12. Coisas assim, absurda. Juros de cartão de crédito americano, que era praticamente taxa zero, agora é quase 20% no ano, uma coisa absurda. Americano, irmãos. Então, assim, o que acontecerá no mundo? A gente está vendo uma situação muito difícil. Então, vamos orar, meus irmãos, vamos orar. E muito bem falado hoje aqui para nós. Vamos estar firmes. E vamos orar pela nossa nação. Essa terra tão abençoada. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração agora? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pelo Brasil. E te peço, Pai, pela nossa nação. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos o nosso melhor, como pessoa, como família, como igreja local, como cidade, como povo de Deus. Tenha misericórdia do nosso país, Pai. Tenha misericórdia de cada brasileiro e de cada um que vive nessa nação. Tenha misericórdia de cada trabalhador, de cada criança, de cada ancião, de cada empresário, mesmo daqueles que estão, ó Deus, vivendo uma vida à margem da sociedade, até mesmo na vida errada, Pai. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia daqueles que praticam a segurança pública, tenha misericórdia dos empresários, tenha misericórdia dos políticos, tenha misericórdia dos militares, Pai. Tenha misericórdia da nossa nação. Eu te peço, meu Deus, pela nossa pátria amada, querida,
Tenha misericórdia do povo brasileiro, Pai, e salva a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, era isso. E eu quero agradecer mais uma vez aos irmãos que vieram aqui cultuar conosco, aos nossos queridos irmãos que estão nas redes sociais, obrigado. E a cada um de você que veio orar aqui conosco, está aqui orando conosco, participando desse momento tão sagrado. Que Deus continue te abençoando e te guardando e protegendo a cada um, em nome de Jesus. Eu quero dar a bênção apostólica, amém? Amados, antes da bênção apostólica, só lembrando, nesse sábado não teremos escola bíblica. Nossa escola bíblica ficou para o próximo sábado e para o último sábado, ou melhor, para o dia 16, se não me falha a memória, e para o último sábado do mês, tá bom? Então, acompanhe nossas redes sociais, tá joia? Vamos orar. Eu quero dar a bênção apostólica, aliás. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Pode se abraçar, meus irmãos. Está encerrado o nosso culto.